Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse podcast. Estamos aqui com o início, de uma série de vídeos onde nós estaremos conversando aqui com alguns convidados com temas bastante profundos, vivos, reais, aplicáveis no nosso contexto. Nós somos a Casa Base. Para você que não nos conhece, meu nome é Carlos, eu sou o pastor da igreja UAN e líder da Casa Base. Se você não conhece a Casa Base, não segue a Casa Base, para aqui esse vídeo rapidinho, abre o seu celular, vai lá no seu Instagram e digita a Casa Base, dá um follow. Um follow não, né? Segue lá. Segue a gente lá. Dá um follow lá na Casa Base, segue a gente, que a gente tem produzido uns conteúdos sobre contextos bastante atuais e que envolvem justiça de Deus, o caráter de Deus, e esse podcast ele é sobre isso. E a gente está aqui com um convidado muito especial, um homem de Deus da nossa igreja, que é um dos líderes aqui também, e ele é líder de uma editora, a Editora Temélios, que também é da nossa família UAN, da nossa igreja, e ele é graduando em História e ele vai estar aqui com a gente falando sobre coisas muito legais. Eu queria apresentar para vocês João Vasconcelos. Uma salva de palmas para João Vasconcelos. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Você tá feliz, cara? Tô muito feliz, tô animado para essa conversa. Eu tô muito. Cara, a ideia é a gente conseguir conversar, de forma muito, muito leve, até porque nós somos muito novos, Sim. Nós ainda estamos começando toda a nossa vida, mas é mais para que a gente possa ter uma base, Acho que o nome desse podcast fala muito sobre umas conversas bem básicas e bem fundamentais. Sim. Então, a ideia é a gente trocar uma ideia de forma leve. Então, vamos deixar fluir, o assunto. E hoje a gente vai falar sobre política, reino vindouro, a esperança. Sim. E eu acredito que esse tema é muito, muito pontual, E eu queria que você se apresentasse, o seu coração, o quanto você queima por escatologia, pelo dia do Senhor, o quanto você é antenado, o quanto você está atento às questões políticas. Sim. Fala um pouquinho. Eu cresci, na periferia aqui do Rio de Janeiro, em uma comunidade. E desde pequeno, assim, a minha mãe sempre me educou e me ensinou a lidar com os dilemas sociais mesmo, A me importar com as desigualdades, a amar o próximo, Seguir os dois maiores mandamentos, como Jesus disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e, em seguida, amar o próximo como Ele nos amou. E parte disso se traduz, em tomar parte nos sofrimentos das pessoas ao nosso redor. Então, o clamor por justiça e as aflições, quando eu lidava com as injustiças sociais, elas sempre foram muito grandes dentro de mim. De qual favela você era aqui do Rio? Eu morava em Parada de Lucas, aqui na zona norte do Rio. E conforme eu fui crescendo, isso foi se tornando ainda mais evidente dentro de mim. E eu sabia que havia um mandato cristão para que nós nos importássemos e lidássemos com essas injustiças, mas ao mesmo tempo, cada vez mais que eu atentava e abria os meus olhos para ela, eu falava, cara, são muitas injustiças, isso aqui é bem amplo e é muito difícil isso aqui ser sanado. E quando eu tive contato com a escatologia, com a esperança no retorno de Jesus, e uma esperança em um retorno que vai trazer restauração de todas as coisas, a gente vai falar disso mais pra frente, eu comecei a perceber que aquele clamor por justiça, por mais que ele correspondesse e precisasse me trazer a uma ação hoje, ele chegaria ao seu clímax, Chegaria à sua consumação com um homem. E eu entendi que um dia esse clamor por justiça seria correspondido. Um dia um homem governaria todas as nações da terra segundo a sua maneira, segundo a sua justiça. E todas as injustiças da terra, elas teriam fim. Então, esse clamor de esperança, essa expectativa no retorno de Jesus, ela não só me deu a certeza de que essas injustiças vão chegar ao fim, mas ela me conduziu a uma ação muito eficaz hoje também. Então, ela encontrou lugar
eu costumo dizer que há uma lacuna na nossa vida, né? Todas as pessoas, existe um vão em nós, e Eclesiastes 3:11, um texto que até você gosta muito, fala muito sobre isso, né? Que Deus pôs em nós um anseio pela eternidade. E existe uma lacuna em nós quando nós nos deparamos com as coisas como elas não deveriam estar, mas estão, como consequência do pecado. E essa lacuna é preenchida por essa esperança que também nos convida à ação hoje, né? Sim, cara, é muito louco, assim, te ouvir, porque eu me identifico bastante, né, com todo o seu contexto também. Sim. Eu vim de São João e por muito tempo eu vivi um evangelicalismo bastante aterrado, né, tipo assim, vamos dizer, nesse sentido. E eu vivia dentro de um contexto também periférico e dentro do meu ideal, eu queria somente sair daquele contexto para consumir coisas que eu não conseguia consumir, para comprar o que eu conseguia comprar, para ter o carro, para ter uma casa. E a minha vida foi muito assim, né? Tipo, e depois que eu realmente conheci Jesus, que foi de verdade na nossa igreja, né? Sim. Eu comecei a ter contato realmente com essa esperança, né, do reino vindouro. E isso foi como uma mão me puxando de fora do meu contexto, né? Sim. E aí eu comecei a realmente entender que as injustiças, as situações externas, né, que me acompanharam desde a minha infância, elas teriam um fim, né? E esse fim é no retorno de Jesus. E ao mesmo tempo me fez perceber, né, o quão importante lidarmos com o contexto, não ignorar o contexto, estar atento à esperança, né, tipo, e ao reino vindouro, e ao mesmo tempo ser alguém que acho que é isso, né, tipo, tá com o coração muito voltado Sim. para a realidade, Exatamente. mas também com uma esperança lá, assim, né? E então, quando você estava falando, eu estava lembrando muito disso, porque é muito bizarro, né? Acho que é o poder de Deus, né? Sim. O evangelho. Tipo, o quanto Deus é violento, né? Quando a gente em nos tirar de uma situação tão aterrada, né? Sim. E limitada por causa do nosso contexto social, assim, né? Independente de qual contexto, tanto dos muito ricos, tanto dos médios, tanto dos muito pobres. E isso é muito política, né? Tipo, tudo isso. E eu queria que você falasse, assim, mano, tipo, pra você, né? De acordo com toda a sua vivência, né? E o que você tem se dedicado há pouco tempo, né? A gente tá há pouco tempo nisso. Mas nesse pouco tempo que você tem se devotado, né, a se debruçar nas escrituras e entender sobre o dia do Senhor, o que você relaciona, assim, o contexto social, né, o contexto de vivência da sociedade, né, das cidades, das comunidades, né, tipo, no sentido comunitário da coisa, com o dia do Senhor? Sim. Qual é a importância de sermos esclarecidos para que a gente possa tocar nesse contexto aqui? Sim. Cara, primeiro eu queria dizer que a comunidade ela é essencial nisso, né? Ter uma comunidade local, ter uma igreja local. Sim. É essencial que nós, como um corpo, como uma comunidade, entendamos esse clamor, entendamos essa necessidade. Eu gosto muito porque Mateus 24, Jesus ele começa a dar as tendências, né? Sinais que antecederiam o seu retorno. Seus discípulos perguntam, mestre, mas quais são os sinais da sua vinda? E o engraçado é que a primeira tendência que Jesus dá, ele fala assim, olha, se atentem ao engano. E se a gente for olhar Hebreus 3, né, tá falando sobre o descanso do Senhor, a entrada no descanso que ainda nos resta, no descanso futuro. E aí ele tá falando sobre quando nós entrarmos no reino de Deus. E fala assim, que nós devemos exortar uns aos outros frente ao engano. Devemos exortar uns aos outros para que sejamos encorajados e não sejamos enganados, a fim de que consigamos entrar no reino de Deus. Então, o lugar da comunidade, é claro que o meu estudo, o seu estudo enquanto indivíduos, enquanto cristãos, importa muito. É claro que a nossa disciplina espiritual do estudo é muito importante até para que nós consigamos cooperar com o corpo de Cristo, né? Porque todos nós, enquanto pertencentes a uma comunidade local, temos o dever e a obrigação de cooperar com aquilo que recebemos de Deus, com aquilo que também é fruto do nosso estudo,
né? A iluminação do nosso entendimento pelo Espírito de Deus. E a comunidade local, ela é essencial nesse quesito, porque ela nos faz nos atentarmos para aquilo que é de Deus, para aquilo que tem origem divina, a Síria. Aquilo que... Esse é o podcast. É isso aí. Aquilo que tem origem em Deus, aquilo que é legítimo e aquilo que não é. Aquilo que deriva de uma concepção humana caída, depravada. Então, a comunidade local, ela me traz para esse prumo, né? Sim. Então, Nos muitas alinha, vezes... nos posiciona, né? Eu lembro de uma vez que eu tava indo pra faculdade, você vai lembrar desse episódio. E aí eu tive um ato de... Sofri um ato de racismo por conta do poder local mesmo, né? De algumas autoridades aqui na cidade do Rio. E eu cheguei na faculdade, isso no centro do Rio, minha faculdade fica no centro do Rio, né? E eu não tive condições de assistir aula. E a pessoa com quem eu consegui conversar foi você. E eu poderia ter trocado uma ideia com alguém na faculdade e tudo mais, isso é muito importante, mas a pessoa que conseguiria corresponder e entender a minha dor e me corresponder a ela, trazer um consolo àquilo que eu estava sentindo, mediante as escrituras, mediante uma perspectiva do evangelho, era você. Então a comunidade local reposicionou meu coração e falou, cara, isso acontece. Nós precisamos nos posicionar contra isso, nós precisamos saber que um dia isso vai ter fim. Sim. Então, nesse sentido, eu compreendo a importância da comunidade, né? Sim. E não só no sentido da nossa mente ser esclarecida, mas até mesmo a partir da ação. Porque eu posso fazer algo sozinho, mas é muito melhor e muito mais efetivo quando nós fazemos em comunidade, né? Quando nós, como igreja, engajamos na missão de Deus, quando nós, como igreja, engajamos na grande comissão, quando nós, como igreja, engajamos em atos de misericórdia, em atos de justiça, né? Então, tem esse dever de iluminar a nossa mente, enquanto comunidade, enquanto corpo, mas também de nos conduzir à ação coletiva. Então, nós todos vamos lidar com essas dores. Sim. Quais são as dores? É uma coisa que a gente tem feito na nossa igreja, né? Sim. Cara, quais são as questões que assolam a nossa cidade? Sim. Quais são as injustiças As que têm dores da tocado cidade. a nossa cidade? Quais são as dores da nossa cidade? Então, eu entendo que isso não pode ser feito fora de um lugar de oração. Eu entendo que isso não pode ser feito fora de um lugar de disciplina, de estudo, de conhecimento, mas eu também preciso ser conduzido à ação. Então, a Sim. comunidade ilumina o nosso entendimento, porque, assim, atos de justiça sem vida piedosa, muitas organizações Exatamente. seculares, né, normativas, fazem. Mas nós não queremos isso. De forma até mais efetiva. Exatamente, mas nós queremos vida piedosa mais ação. Sim. Nós queremos uma vida piedosa mais preocupação com as dores. Porque Paulo fala assim, olha, ele fala a igreja de Filipenses, né? Convém que nós tomemos parte nos sofrimentos de Cristo, ou parte nos sofrimentos de Cristo que ainda restam. Então, existe uma medida de sofrimento que precisa ser completada. E nós precisamos tomar parte nela como igreja. Sim. Isso faz parte de uma vida piedosa, né? Então, isso começa quando eu me importo com a necessidade do meu irmão na minha comunidade. E o nosso objetivo como comunidade é vivermos plenamente Atos 2, 42 até o 48 ali. Ter tudo em comum, tomar parte na necessidade do outro. Se eu tenho 2 capas, eu vendo uma ou dou uma para aquele que precisa. Sim. E não me importa ter muito. Me importa que todos caminhemos em unidade, né? Caminhemos em igualdade de estatura, igualdade de conhecimento, igualdade... Então, se meu irmão tá passando necessidade, eu tenho um pouco a mais, cara, eu dou a ele. E a gente caminha junto em direção a um propósito, né? Porque o objetivo é ter tudo em comum. E quando nós temos tudo em comum em uma comunidade local, nós conseguimos atingir uma cidade com essa ação, né? Nós conseguimos atingir a cidade com atos de justiça, atos de misericórdia e cumprindo a grande comissão também. Então é o lance do querigma, né? A proclamação, mas a ação. É muito como se a comunidade, né? A igreja local fosse... A nossa reposição, né? Tipo, no sentido de sermos reposicionados pela vivência, né? De igreja e, ao mesmo tempo, reposicionados, apontados, né? Tipo, para um movimento, né? Cara, isso é muito bom. Muito bom e faz muito... Nos alinha, né? Não deixa a gente entrar em desequilíbrios, né? Tipo, tanto um desequilíbrio... num contexto de ser justiceiro, né? Um justiceiro, uma justiça própria,
no sentido das dores, né? Que ficar aterrado, como eu falei, né? Tipo assim, aterrado ali no nosso contexto, mas nós somos esclarecidos pela igreja e apontados, né? Também Sim. por ela. E cara, assim, complementando, né, o que você falou a respeito da igreja, da comunidade, a perspectiva do reino de Deus, né, a perspectiva do reino vindouro, ele toca diretamente em tudo isso, né, Sim. que a gente está conversando. E eu queria muito te ouvir, assim, cara, o que você pensa, assim, sobre a forma como nós precisamos ser apontados pela igreja, né? Tipo, essa movimentação. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Essa movimentação, tipo, o peso, né? E a revelação que tem um reino Sim. que está para vir, né? Sim. Tipo, cara, como a gente relaciona isso? Como é que a gente... Pra você, né? Tipo, no seu coração. O reino de Deus, ele possui uma ética, né? Ele possui uma conduta, uma constituição. E eu acredito que a melhor maneira de nós conseguirmos compreender isso são as palavras de Jesus em Mateus 5, 6 e 7. Sim. O Sermão do Monte, né? Cara, eu gosto muito de uma perspectiva que o Alan Wood ele tem sobre isso. Ele fala assim, cara, Jesus está vindo, se eu não me engano, pela Judéia, eu não lembro agora, final de Mateus 4, né? Ele tá vindo curando muitos enfermos. Ao início do ministério de Jesus, o Alan Wood, ele fala assim, cara, é como se Jesus estivesse vindo realmente em um culto de avivamento. E não é o culto de final de semana que a gente dá o nome de culto de avivamento. Era cura acontecendo, Sim. era o poder de Deus sendo manifestado nas ruas daquelas cidades ao entorno de Jerusalém. E ele fala assim, olha, Jesus vem curando, libertando os cativos, só que ele para. Já pensou você parar um culto de avivamento e você começar a ensinar que os mansos e humildes herdarão o reino de Deus? Já pensou você começar a parar um culto de avivamento e falar assim, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Sim. Então, isso pra nós é chocante. Sim. Porque parece não ter a ver com culto de avivamento. Sim. Parece não ter a ver com sinais, curas e maravilhas. Mas você fala assim, olha, eu tô realizando tudo isso, mas existe uma conduta para entrar no reino de Deus. Existe uma ética que corresponde à ética do meu reino. E é necessário que vocês sigam isso. Então, quando nós, por exemplo, caminhamos em atos de misericórdia, nós sinalizamos um reino onde não vai haver pobreza. Se nós lidamos com assistencialismo, né, com a ideia de nos atentarmos e correspondermos às necessidades de sobrevivência mesmo, né, do outro. Quando nós, por exemplo, lidamos com a questão da orfandade, correspondendo a isso com um clamor e com uma ação em relação à adoção enquanto cristãos, nós estamos sinalizando um reino onde não vai haver mais órfãos. Uau. Nós estamos sinalizando a realidade do Salmo 68, porque o Salmo 68 é um salmo escatológico, Sim. onde diz que Deus, na sua santa morada, é pai de órfãos e juiz de viúvas. Sim. Então, nós vemos em todo o Antigo Testamento um clamor profético de correspondência às necessidades, às injustiças sociais. Nós vemos, por exemplo, Jeremias falando da necessidade de nós lidarmos com o estrangeiro. Então, quando nós atendemos o refugiado, nós conseguimos sinalizar para ele que nós possuímos uma cidadania superior. E nesse reino que nós havemos de herdar, não vai haver diferença entre nós e eles. Então, eu entendo a igreja como ela sendo um estandarte, né? Paulo fala em 2 Coríntios 5, se eu não me engano, não lembro o capítulo, sei que é 2 Coríntios 5, 2 Coríntios, mas não sei se exatamente é 5, mas acho que é 5. Ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Sim. Então, nós, enquanto embaixadores, somos correspondentes de uma outra cidadania. Hebreus 11 diz que a nossa cidadania está na cidade superior, está na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Então, eu não estou dizendo isso para a gente se desassociar da conformação atual, né? Óbvio que existem estados-nações, óbvio que nós somos brasileiros, estamos falando português, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nós possuímos uma cidadania superior. Então, mesmo que eu seja brasileiro, aqui eu não sou simplesmente o embaixador do reino no sentido de trazer o reino aqui, mas eu sou um embaixador do reino no sentido de sinalizar o reino. Porque qual é a função de um embaixador mesmo hoje? Acho que isso explica bastante. Ele é um representante de uma nação em outra nação. Sim. Aquela nação não passa a ser a nação dele. Exato. Então o embaixador brasileiro, vamos supor, na Inglaterra,
ele tá lá representando o Brasil, mas a Inglaterra não é sua nação. Então nós, como igreja, nós devemos nos posicionar como uma espécie de estandarte. Então acho que nós andamos em contraposição ao caminhar desse século, né? Então, enquanto essa era caminha para cá, nós como igreja caminhamos para cá, sinalizando aquilo que há de vir, né? Sinalizando aquilo que há de ser. E eu acho que o que explica muito isso é o próprio Espírito Santo. E porque assim, o Espírito Santo ele nos sinaliza um estado de perfeição que nós estávamos, mas ele também sinaliza a nossa depravação total. O nosso estado de homens e mulheres depravados. Nós ainda lidamos com o pecado. E é essa a origem das injustiças que há hoje, né? Mas ele também nos sinaliza o estado de perfeição que está no futuro. Então, eu vejo muito ele como um indicador, né? É por isso que eu entendo que não há ação, não há como nós lidarmos com atos de misericórdia, atos de justiça, sem uma vida piedosa. Sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, porque ele nos sinaliza, isso é fruto da depravação, mas há uma esperança futura. E enquanto essa esperança não chega, nós precisamos sinalizá-la com a proclamação e com a ação. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. E o que você está falando, acho que a gente está conseguindo construir uma coisa, né? Sim, estamos caminhando. Porque tem uma coisa que o Smith fala, que é sobre a igreja como construção de polis, né? Como uma construção política também. Sim. Então, é muito fácil nós acessarmos, né, o contexto de comunidade, como a gente estava falando no início, né? Que a igreja ela nos reposiciona. E a comunidade, centro de comunidade e tal, são pessoas que têm o mesmo coração, que estão olhando para o mesmo lugar. Então é muito fácil a gente cair num lugar de ignorar, né? Tipo, todas as outras coisas, ou tomar partido sobre questões de políticas dos outros poderes, né? Tipo assim, dos reis da terra, e acabar não entendendo que a nossa movimentação como igreja, ela é política. Sim. Né? E tem uma coisa que Agostinho também diz, né? Acho que é um dos fundamentos da Confissão de Agostinho, Sim. que é, para você entender uma sociedade, você precisa entender os seus amores. Sim. Né? Então, se a gente percebe que nós somos o que amamos, né? Os nossos amores definem quem nós somos, e entendemos a igreja como polis, né? Tipo assim, que a movimentação da igreja ela é política, Sim. né? Porque a política ela não fala apenas sobre a politicagem que a gente está conhecendo, né? Que a gente vê, mas a política fala sobre toda a movimentação, Sim. né? Muito o que você falou, tipo, o papel do embaixador é um papel político. Sim. Então, existe sim uma relação direta, né? A construção de sociedade nesse sentido, mas isso apresenta um caráter diferente, né? Sim. Que é um caráter realmente dos preceitos do reino de Deus, né? Da Sim. ética do reino de Deus. Então, o que você estava falando, eu estava pensando, né? E lembrando muito nisso, né? O quão importante é a igreja entender que nós precisamos ter uma movimentação política, né? Nós precisamos ter um entendimento que a nossa construção como igreja e como comunidade precisa ditar uma política diferente. Sim. Porque se o homem é depravado, a política terrena, ela não se parece com a política do reino de Deus. Sim. Tipo, se o homem é depravado, um presidente que assume a nação, ele não tem debaixo do seu trono Sim. justiça e retidão. Então, de onde emana a política do reino é completamente diferente, né? E eu estava relacionando tudo isso, né? Tipo, o quão importante é a igreja entender que existe um preceito do reino, né? Como você citou o exemplo do Sermão do Monte, e como esse preceito de reino precisa confrontar a política terrena, né? Sim. Tipo, a política dos outros reis da terra. Então, eles precisam se sentir desafiados pela forma como a igreja tem o seu comportamento, né? Sim. A forma como a igreja faz política. Porque a política, ela existe. Sim. Só que a igreja, ela precisa apresentar a partir de éticas do reino, né? A partir do nosso... da iluminação do nosso conhecimento através do Espírito, uma política que confronte e desafie, né? Sim. Tem até um trecho no livro
Ai meu Deus, liturgias culturais Sim. do Smith, né? Que é Aguardando o Rei. É o terceiro volume, né? Terceiro volume, que fala sobre a igreja confrontar a política da cidade, do estado, para que eles sejam desafiados além dos seus muros. Sim. Tipo assim, os reis e os políticos da terra serem desafiados pela forma como a igreja Sim. se move, né? Sim. Politicamente. Então, isso tudo é ditado pelo reino de Deus, né? Sim. E eu queria que você, tipo assim, falasse um pouco, cara, como a gente recebe, qual é a dinâmica desse reino? Assim, como a gente recebe essas dinâmicas políticas, né? Tipo, para você, quais são as movimentações que a igreja precisa obviamente são muitas coisas, né? Mas de mais essencial, assim, para ditar essa movimentação. Sim. Eu acho que esse termo, né, essa expressão reino de Deus, ela acabou ficando um pouco vazia de significado, né? Quantas vezes a gente não ouve, eu tô trabalhando pelo reino, eu tô vivendo pelo reino, tô atuando no reino, sei lá, às vezes felicitações de aniversário, parabéns, cara, você é um presente pro reino. Você é uma pessoa de reino. Entende? Você é uma pessoa incrível no reino, você é uma pessoa muito útil no reino. Mas isso é um conceito muito vago. Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente for parar pra se questionar e perguntarmos uns aos outros o que é o reino de Deus? O que se entende como o reino de Deus? Esse é um conceito que ficou muito vago, né? Por a gente usar muito, o significado real se perdeu. Então, eu acredito que o reino de Deus, ele seja algo que só pode ser estabelecido pela presença de Jesus. Sim. Porque não há um reino sem um rei. Não há como estabelecer um reino sem a presença física e literal de um rei. É verdade. Então, qual é a questão? O reino de Deus, ele é literal, físico, real. E ele vai acontecer, né, quando Jesus retornar. Ele vai ser inaugurado no retorno de Jesus. Se nós vemos, por exemplo, passagens como Daniel 7, que diz que o Filho do Homem vem sobre as nuvens e desce, a fim de estabelecer o seu reino. E aí Daniel, na visão, compreende que ele é digno, né, que ele herda todas as tribos, povos, línguas e nações da terra. Então, quando a gente olha Daniel 7, ali eu gosto muito da perspectiva que o John Richardson ele apresenta. Ele fala assim, ali são duas expectativas antigas dos judeus, que é Gênesis 3:12, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde sempre, os judeus aguardavam um homem, descendente de Davi, conforme 2 Samuel 7, né? Sim. Um descendente de Davi que pisaria a cabeça da serpente e traria a redenção do povo hebreu e a restauração de todas as coisas. Mas eles também aguardavam a libertação do próprio Deus. Porque ali Daniel estava no cativeiro babilônico, né? Então, eles aguardavam que Deus, da mesma forma que os libertou, como o Êxodo retrata, com um braço forte do cativeiro egípcio, viesse a os libertar de uma vez por todas do cativeiro que eles estavam sendo submetidos. Então, primeiro, a esperança de um homem, descendente de Davi, um divino guerreiro, né? Como retrata Isaías 63, mas também um ser divino. E ali essas duas expectativas se unem, porque ele vem cavalgando sobre as nuvens. E o único que poderia cavalgar sobre as nuvens é o próprio Deus. Mas ele também é um semelhante ao Filho do Homem. Por isso que Jesus, se a gente for parar para pensar, o título que Jesus mais usa nos evangelhos qual é, para se definir? Filho do Homem. A Bíblia diz que, tipo assim, cara, quase 80 vezes Jesus usa esse termo. E às vezes a gente remete esse termo à humanidade de Jesus. Exato. Só que esse termo, ele na verdade, Jesus está fazendo referência a Daniel 7. Ele fala assim, olha, o cego Bartimeu falou assim, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não é simplesmente um termo. A gente precisa entender nesse contexto. Davi era um grande rei da história de Israel, né? Davi era o maior líder político que aquele povo já havia tido, né, até o momento. Então ele está dizendo assim, olha, eu te reconheço. Eu reconheço quem você é. Eu reconheço e eu sei que a nossa esperança está em você. Tenha compaixão de mim. E aí Jesus vai e cura. Então, quando Jesus fala assim, olha, será que quando o Filho do Homem retornar, ele vai encontrar fé na terra? Ele está dizendo assim, olha, será que quando o Filho do Homem retornar, ele vai encontrar pessoas que têm fé no seu retorno? Porque quando Paulo fala em Romanos 1, que o justo viverá pela fé,
Paulo está citando Abacuque. Abacuque 2, se não me engano. E Abacuque, esse contexto de Abacuque é no retorno de Jesus. Sim. Porque Abacuque fala assim, olha, aquele que vem virá e não tardará. O justo viverá pela fé. Sim. Então Paulo está não só citando Abacuque, mas como se fosse uma citação deslocada, mas ele está falando assim, olha, o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé é a prova das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? A bendita esperança. O retorno de Jesus. Então, é nesse contexto que nós compreendemos o que é o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, não há reino sem rei. Sim. Nós não podemos estabelecer o reino com as nossas próprias forças. Sim. Porque senão, Cristo ele se torna um agente de dominação. Tá entendendo? E Jesus ele não nos chama a estabelecermos o reino de Deus aqui. Eu tenho uma música que se chama The Promise and the Oath, de um cara chamado Luke Wood, que é tipo a promessa e o juramento. Ele fala assim, nós seguimos um rei que foi pregado no madeiro, que antes da cruz recebeu uma coroa de espinhos. E Jesus é o nosso mestre. Então qual é o caminho que nós devemos seguir nessa era? Porque assim, se nós vivermos um estilo de vida apostólico, como os discípulos de Jesus no primeiro século, nós seremos perseguidos. Sim. Se nós caminharmos em contraposição a esse mundo, em proclamação, mas também em ação, é inevitável. Porque nós somos um estandarte. Nós somos luz em meio às trevas. Esperança em meio ao caos. E isso nos conduz a um estilo de vida que não é dessa era. O próprio Jesus diz, né, o mundo já é maligno. E isso não isso não pode nos afastar da ação. Eu preciso ser muito enfático nisso. Porque quando nós pensamos no retorno de Jesus, isso não pode nos trazer uma perspectiva escapista. Exato. Porque há duas possibilidades. Ou nós podemos ser uma igreja triunfante, e triunfante isso no sentido de o nosso destino é o céu. É um lugar vazio de aspecto físico, um lugar vazio de materialidade, um lugar etéreo que nós vamos passar a eternidade. Ou nós podemos nos tornar uma igreja dominante. Que nós precisamos dominar tudo. Nós precisamos cristianizar a sociedade. Nós precisamos cristianizar as esferas da sociedade. E isso não significa que nós não podemos atuar nesses lugares. Então, a grande comissão ela é muito menos cumprida por você que é um pastor do que pelo membro da igreja que está no seu trabalho, do que pelo membro da igreja que está na sua faculdade, na sua família. Então, a igreja ela tem o objetivo de preparar o cristão, preparar a comunidade local para o cumprimento da grande comissão que se dá no mundo, né? Exato. Então, o reino de Deus ele possui uma presença física, mas o reino de Deus é literal. É um governo de um homem estabelecido em um local, a partir de um local, em direção às nações. Salmo 2. Deus fala assim, olha, cara, eu amo a analogia de Spurgeon no Salmo 2. Ele explica como se fosse uma peça de teatro, né? De 4 cenas. Então, a primeira cena, os reis da terra se revoltam. Segunda cena, Deus ri. Cara, olha em meio ao caos, Deus ri. Se em meio ao caos das nações, Deus ri, por que nós estamos atribulados? Exato. Isso diz muito sobre onde está a nossa esperança. Exato. Se nós nos atribulamos com o que tem acontecido hoje... Que isso ainda não é nem 1%. Exatamente. Isso não significa que nós, mais uma vez, não precisamos tomar parte no que está acontecendo hoje. Mas significa que isso não pode tirar a nossa paz. Exato. Isso não pode tirar a nossa certeza de uma esperança. Na segunda cena, Deus ri e fala assim, olha, eu estabeleci meu filho sobre o meu santo monte Sião. E aí, na terceira cena, Deus vira para Jesus, mais uma vez, e fala assim, olha, pede-me e te darei as nações como herança. E aí, última cena é o clímax da história. Davi dá uma advertência aos reis da terra. Ele fala assim, olha, reis da terra, se atentem. Beijem o filho para que ele não se ire. Esse texto é muito forte, é um dos meus favoritos textos, não, amigo. Então, é um rei que vai se assentar sobre um santo monte Sião. Ele vai governar a partir de Jerusalém para as nações da terra. E a partir disso, ele vai restaurar todas as coisas. E vai acontecer o que Paulo fala em uma das epístolas, se não me engano, no 1º ou 2º Tessalonicenses, que ele entregará o reino ao seu Pai. Apocalipse 21 e 22, né? Jesus governa, restaura todas as coisas, e então o tabernáculo de Deus Pai volta a estar entre os homens. E o reino de Deus ele só pode ser estabelecido pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus. Mas nós hoje sinalizamos essa realidade. Sim. Essa é a coisa de Hebreus 6.
quando o autor de Hebreus diz que alguns experimentaram os poderes da era vindoura. Isso para mim muito forte. Muito forte. E caminhar em atos de justiça através do Espírito Santo, em proclamação e ação, lidar com as dores da cidade, lidar com as dores dos perdidos e proclamar o Evangelho, é sinalizar uma realidade vindoura através do poder do Espírito. É eu lidar com as dores, é eu operar a partir desse poder. Então, nós não estabelecemos o reino de Deus, mas nós sinalizamos o reino de Deus. E muitas vezes a gente pode falar assim, mas o reino de Deus, nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus, nós somos chamados para expandir o reino de Deus. E isso promove muitos problemas, né? Ao longo da história da igreja, a gente vê que muitas vezes isso conduziu até mesmo uma institucionalização da igreja. Se a gente for pegar ali o século IV, né, 325, Concílio de Nicéia, é um dos maiores concílios da igreja e ele produz muita importância para a gente hoje também, né? Mas um ponto negativo desse concílio é que ele foi convocado pelo imperador Constantino na época. E os bispos da época aderiram a esse convite e chegaram a considerar Constantino o 13º apóstolo. Isso promoveu uma institucionalização da igreja. Então, Cristo... Faz a igreja e o Estado. Exatamente. Como eu disse, né? Cristo ele se torna um representante de dominação. Então, ele é o representante da igreja, que é responsável por expandir o reino de Deus junto com o Estado. Então, isso é muito perigoso. Porque Jesus nos chama a sermos sal e luz. Luz numa era de trevas. Isso significa que todas as coisas vão ser consertadas agora? Não. Mas nós precisamos sinalizar o período em que todas as coisas serão reordenadas, né? O período em que todas as coisas serão colocadas no seu lugar. E eu gosto muito que o Moltmann, né, um autor, eu não lembro agora em qual livro, ele fala sobre isso. Ele fala assim, cara, será que essa esperança dos apóstolos do primeiro século, será que se os apóstolos do primeiro século ouvissem Constantino sendo chamado de 13º apóstolo, como eles ficariam? Como eles ficariam se a igreja deixasse de ser um contraponto e se tornasse o ponto, né? Se a igreja deixasse de andar em um batimento diferente, um outro compasso e passasse a andar na mesma direção que o poder dessa era. E como você citou o Smith, eu gosto muito, né, para concluir, quando ele fala assim, olha, as nossas liturgias elas nos moldam. Quem conhece o Smith sabe que as liturgias culturais é o grande cerne do pensamento dele. Ele fala assim, olha, por exemplo, quando nós, em adoração, no culto, na igreja, na nossa comunidade local, dobramos o nosso joelho, erguemos as nossas mãos e dizemos, Jesus Cristo é o nosso rei, nós estamos dizendo não a César. Exato. Nós estamos virando para todos os reis da terra e dizendo, vocês não nos representam. Isso não significa que nós não podemos e não devemos participar do exercício da democracia, né? Estamos próximos das eleições. Isso não significa que nós não devemos votar, não devemos atuar nisso. Nós devemos tomar parte nisso, como você disse, né? Tendo como pauta, como um norte da nossa posição, aquilo que é a ética do reino de Deus. Mas nós não podemos atribuir a políticos, a representantes humanos depravados, uma esperança messiânica. E é o que muitas vezes a gente faz, né? Messias é um. E esse foi um problema que aconteceu no próprio contexto de Jesus. E, cara, a esperança dos judeus era no Messias restaurador de todas as coisas, no governador, num rei. E eles não estavam equivocados. Paulo fala, né, que em Hebreus... Vamos chamar de Cristo. Exatamente. Paulo não fala... gerar nenhum tipo de confusão. Só que isso exatamente. Muito bom. Isso acontece, os judeus eles não reconhecem, né, em sua maior parte, não todos, óbvio que viam os apóstolos eram discípulos judeus, né, Jesus no primeiro século como um Messias, e a Bíblia Paulo fala, como Cristo, Paulo fala em Romanos 11, que Deus na sua soberania fez com que isso acontecesse para que nós gentios fôssemos acrescentados à fé, acrescentados à oliveira que é Jesus, né, e eles não estavam equivocados, entendeu? Na sua soberania, Deus fez com que isso acontecesse para que nós fôssemos enxertados. Mas essa esperança não foi reposicionada. Jesus não substitui a esperança dos apóstolos. Muito bom. Ele não substitui a esperança dos apóstolos. Cara,
Muito bom. É muito importante, cara, tudo isso que a gente está conversando, porque reposiciona onde nós vamos depositar força. Sim. Porque, obviamente, né, nós entendemos tudo isso que a gente está conversando, isso não pode cair em extremos no sentido de ignorar os fatos, né? Sim. Tipo, por exemplo, nós entendemos que somos embaixadores de um reino, mas nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que nós precisamos estar dentro desse contexto. Sim. E nós precisamos entender esse contexto, entender a cultura, para apresentar uma contracultura, nós Sim. precisamos entender a cultura. Então, a igreja, ela já nesse ponto já precisa vir muito fresco, entendimento que nós não somos apolíticos. Sim. Muito pelo contrário. Somos seres políticos em essência, Exatamente. Né? Muito pelo contrário. Sim. Então, esse discurso de que estou esperando Jesus, isso não faz parte, né, de um entendimento maduro sobre Sim. a expectativa do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ignorar o fato de que Jesus, ele é filho do homem, né? Então, ele é realmente alguém repleto de divindade, Sim. mas ao mesmo tempo, na mesma medida, ele é um líder político, ele é um homem de guerra. Então, quando você estava falando, eu não sei se é um box do Samuel Winterfield. É filho um box, de- filho do homem, é aquele 1 e 2, né? 1 e 2, né? Que ele expõe em Daniel 7. Sim. E é muito importante esse tipo de literatura para a igreja, principalmente nesses períodos de tensões sociais, porque ela reposiciona as nossas forças. Sim. Porque, assim, se a gente tem um entendimento, como você está compartilhando com a gente, assim, a gente está conversando, que, cara, Jesus é um líder político, da mesma forma que ele é o nosso Salvador, Filho de Deus, né? Um ser divino, né? 100% homem, 100% Deus. A gente começa a perceber exatamente essa exposição de Smith, né? Sobre nenhum homem me representa. Sim. Como igreja, nós não somos representados por Sim. homens, porque eu estou aguardando um líder Sim. político, né? Então, todas as instâncias, né, todas as movimentações da igreja refletem essa expectativa, Sim. onde eu deposito totalmente a minha esperança, né? Sim. Onde eu deposito totalmente a minha força, o meu amor, as minhas afeições. Então, eu vejo que nós precisamos estar completamente dentro de um contexto de entendimento, de discernimento, de estudo, de saber o que está acontecendo na sociedade, nas cidades. Porém, nós não podemos depositar força. E eu acho que é um dos pecados infelizmente, dos nossos dias. Parece que, infelizmente, de maneira muito sutil, a gente está voltando exatamente no que você citou sobre Sim. o momento da institucionalização da igreja novamente, Sim. sabe? Então, a nossa força, por ter apenas uma perspectiva divina sobre Jesus, né? Sim. Que ele é realmente isso, a gente acaba esquecendo que ele é o político que nos Sim. representa. Ele é o rei que nós estamos aguardando, e as nossas forças, elas precisam estar, e as nossas afeições, elas precisam estar completamente depositadas nele. Sim. Então, aí a gente vai entrando num ponto que é muito crucial, né? Tipo, para todos vocês que estão nos assistindo, é muito crucial entender que a gente precisa, de uma vez por todas, entrar num equilíbrio, Sim. né? Tipo assim, a gente precisa, como igreja, entrar numa relação saudável, porque nós somos uma igreja plural, nós somos uma igreja com pessoas de diferentes contextos, Sim. culturas, realidades, que passaram por problemas específicos, Sim. foram forjadas de maneira específica, porque nós ainda estamos inseridos numa Sim. sociedade depravada. Então, como igreja, nós precisamos ser aquela comunidade Sim. que reposiciona. Então, essa comunidade que reposiciona, nós apontamos os nossos irmãos, né, em Cristo, para uma extrema afeição ao Filho do Homem. Sim. Uma extrema, exatamente, tipo, beijar o Filho, Sim. sabe? E não somente nós como irmãos,
mas apontar, né, para os reis da terra. Beijem o filho. Então aí a gente entra numa postura que a igreja precisa ter, que é muito mais uma postura de influência aos reis, do que talvez propriamente dito de governar junto com eles. Nós como igreja precisamos, a partir dessa perspectiva, né, que cara, as minhas afeições estão em Cristo. O meu clamor é o filho do homem. O meu clamor é um líder político. Eu estou dobrando o meu joelho. Eu dobro o joelho por um rei. Eu não dobro o meu joelho por um homem. Eu não dobro... Sabe? Às vezes a gente esquece, né? Que por exemplo, quando eu tô vendo The Crown. Agora que a rainha se foi, eu comecei a assistir The Crown. E eu tô vendo um pouco que é uma série que expõe muito o contexto de monarquia, né? E aí, essa série, quando ela começa... Tipo, eu tô no primeiro capítulo ainda, né? Eu tô falando aqui como se fosse maravilhoso. Vi tudo, né? Vi 3 episódios. Três episódios de The Crown e eu tô já... Especialista. Mas ela representa uma realidade monárquica, né? E as pequenas coisas são muito pesadas, porque, por exemplo, a Rainha Elizabeth e o Philip tem um conflito porque na cerimônia de posse ele precisava se dobrar. Se ajoelhar perante ela, né? E tinha aquela questão do machismo e tudo mais, que a série apresenta esse conflito. Só que eu comecei a olhar aquilo e parar pra pensar, exatamente. Cara, a gente dobra o joelho diante de um homem. Quando nós vamos orar, nós dobramos o nosso joelho. Então é um ato de relacionamento, mas também é uma rendição política. É uma rendição de tipo assim, cara, você me governa. Você é o soberano. Você governa a minha vida. E você governa a minha família. Então, o ato, quando a gente começa a ter... Porque eu acho que a gente tem dentro de nós todas as liturgias muito... eu espero, né? Que nós tenhamos vida com Deus e tenhamos uma liturgia de devoção, né? E a gente reproduz elas, só que a gente não percebe o quanto elas são políticas. A nossa momento de adoração, como você citou, né, que o Smith fala sobre isso, quando nós levantamos as nossas mãos e nós nos rendemos, quando nós nos dobramos, quando nós, deitamos diante da presença, nós estamos tendo atitudes políticas, né? Tipo, nós estamos nos rendendo perante um rei. Então a nossa força... Eu tenho pensado muito nisso. É muito mais sobre construir uma igreja que tem capacidade de influenciar um governo do que talvez uma igreja que seja... Vou tentar pensar numa palavra, né? Mas que governe junto no sentido de ela cristianizar tudo, né? Isso é uma parada muito perigosa, né? Que a gente já aconteceu, já se repetiu e a gente precisa ter essa sabedoria. E aí eu queria que a gente agora entrasse num ponto que eu acho que é muito importante para tudo isso que a gente está falando, é o quão precioso é termos esse entendimento de que Jesus é o Filho do Homem, né? Inclusive eu queria indicar esse livro do Samuel Whitfield. Ele faz um unboxing, 2 livros, né? Fala de Daniel 7, é importante demais para entender tudo isso. E fala como os apóstolos também, a mensagem apostólica do evangelho estava centralizada nesse capítulo ali, no volume 2. Exato, é muito bom. E, ao mesmo tempo, como tudo isso que a gente está falando aqui toca no nosso dia a dia. Porque, assim, a gente está entrando em coisas muito superiores, drogas pesadas. São coisas pesadas, são coisas altas. E agora, como esse entendimento, como essa esperança, ela vem ditando o meu comportamento no dia a dia, né? Sem essa dicotomização da espiritualidade, né? Onde a gente trata um dia da semana como o nosso foco espiritual e os outros dias nós vivemos a nossa vida material, né? E eu até queria que você falasse um pouquinho também sobre esse tratamento pejorativo do que é material, né? Porque acho que isso é muito importante para entender essa perspectiva de reino, né? Porque muitas pessoas têm uma perspectiva triunfante por causa do pensamento
pejorativo do que Sim. tudo que é material é ruim. Exato. E aí a gente também, isso volta também na nossa espiritualidade, onde a gente resume a nossa espiritualidade a um domingo à noite, Sim. e aí na segunda a gente já está fazendo tudo sem uma revelação de integralidade, né? E aí, todo esse contexto, ele vem nos empurrando para a influência da escatologia no dia a dia, a influência do reino de Deus no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tipo assim, como o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa conversa, como tudo isso vai ditando o nosso dia. Como é que dita o meu, sabe? Sim. Queria que a gente trocasse uma ideia sobre isso também. Até eu também falo um pouco com uma perspectiva como pastor, Sim. né? Mas eu queria que você me introduzisse, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, porque quando a gente lida com escatologia, muitas vezes as pessoas acham que coisa pra curioso, ou então, coisa pra um nerd da minha igreja, coisa pro cara que... Vulgo João Vasconcelos. Não. Ou coisa pro cara que, tipo... Ou Alessandro Matos. Ali, tá vendo, né? O nerd da igreja. Ou o cara que estuda muito, ou o cara que, sei lá, lê muitos livros, enfim... Mas nós precisamos entender que no primeiro século era essa uma mensagem que tocava comunidades. Sim. A gente vai ver, Pedro era um pescador. Sim. Os discípulos, eles viviam em comunidades majoritariamente pobres. Então, por exemplo, a gente tem Paulo, que é um grande apóstolo que foi educado aos pés de Gamaliel e tudo mais, mas a gente tem pessoas extremamente humildes. Olha Marta e Maria. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro... O que ela fala? Olha, mestre, nós sabemos que você vai ressuscitá-lo no último dia. E muitas vezes nós temos a atitude de dizer assim, Maria teve pouca fé. A gente está equivocado. Porque Maria, na verdade, tinha muita fé. Ela tinha fé na esperança da ressurreição. Ela tinha fé na esperança da ressurreição proclamada pelos pais na antiguidade. Sim. Ela tinha fé naquilo que Abraão fez ao subir para sacrificar Isaac, e Deus proveu o cordeiro. Maria tinha fé na ressurreição porque ela sabia que haveria um descendente de Davi, que haveria de cumprir as promessas que Deus fez a ele. Ela sabia que Abraão precisava ressuscitar para herdar a terra que lhe foi prometida. Então Maria tinha fé na ressurreição. Maria talvez não tenha atentado seus olhos para a possibilidade de Jesus ressuscitar Lázaro naquele momento. E por que Jesus faz isso? Jesus ressuscita Lázaro confirmando a expectativa, a esperança de Maria na ressurreição do último dia. Ele vira para ela e fala assim, olha Maria, eu sei que você crê nisso, mas eu quero te confirmar que eu sou aquele capaz de trazer os santos que dormem a vida. Uau. Então, eu gosto muito de uma música que o refrão é tipo um rapzinho, e aí no refrão tem uma menina cantando com uma brasilidade incrível, ela fala assim... O João não chore não, ele venceu a morte e foi achado digno. O João não chore não, ele comprou com sangue e podemos cantar. Porque a gente olha para Apocalipse 4 e 5 e João perdido na sala do trono e fala assim, não tem um. 24 seres viventes, 24 anciãos, 4 seres viventes, hostes, miríades e miríades de anjos. Raios, vozes, relâmpagos, trovões. Mas cadê? Sim. E aquilo ali é difícil. A Bíblia diz que ele cai com... que ele fica desesperado. Até que aparece um anjo atrás. E assim, olha, João... Imagina o anjo dizendo pra João brasileiro. Assim, ô João, não chore. Ô João, não se temorize. Ô João, não se desespere. E aquela resposta que foi dada a João era uma resposta que tocava o seu ordinário. Uhum. Porque a gente olha o apóstolo João, mas ele estava vivendo sofrimento, gente. Uhum. Ele estava ali lidando com a perseguição. Estava ali lidando com o isolamento. Sim. Então, aquela é uma resposta para a expectativa de João no clamor por todos os povos, tanto que o anjo fala assim, olha, um foi achado digno de comprar com sangue povos de todas as tribos, línguas e nações. Era uma preocupação plural? Era. Mas João, no seu interior, estava assolado individualmente. Sim. Ele estava assim, cara, o meu Senhor me foi tirado. Eu estou terminando a vida sendo perseguido, sozinho.
Todos os meus amigos que eram discípulos de Jesus comigo foram espalhados. O que acontece é uma diáspora, né? Uma diáspora é uma espécie de espalhamento. Uhum. E ele fala assim, eu não tenho esperança. Eu imagino uma mãe que talvez tenha perdido seu filho ou sua filha. Eu imagino um pai que não consegue, às vezes, lidar com as demandas familiares. Sim. Eu imagino uma mãe solteira que tem que criar 2 filhos e tá atrás de emprego e não consegue. Tá entendendo? Muito. Isso toca os dilemas sociais, isso toca o nosso ordinário. Muitas vezes o João dali era o João aqui. E eu gosto muito como essa música retrata, porque João é um nome muito comum, né? Então, eu acredito que, tipo assim, cara... Só que deve ter uns 500 João. É verdade. E aí, João? Tamo junto, Porque João. é assim, ô Dona Maria, É. tá entendendo? Isso traz a coisa daqui pra cá. É. Isso traz a perspectiva de que escatologia é uma coisa que tá no ar, que a gente não consegue entender, mas é uma coisa que corresponde ao nosso dilema diário. Uau. Nós estamos lidando com a interferência do pecado, mas existe um dia onde todo sofrimento vai ter fim. Sim. O Corey Russell fala, né? Existe um dia onde Deus pessoalmente vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso é muito forte. Então, essa é a esperança que toca o nosso dia a dia. E toca o nosso dia a dia quando nós lidamos com as demandas sociais. Toca o nosso dia a dia quando nós lidamos com o exercício da democracia, onde nós não somos representados plenamente. E com isso eu não quero dizer que cristãos não devem se envolver com política. E é óbvio que existe uma responsabilidade. Pelo contrário também, né? Muito pelo contrário. Existe o quesito da vocação. Então eu acredito que existam cristãos que são vocacionados. Agora que eu vi, ó. A gente tava falando e tá Eu aqui. botei aqui Will Smith, volume 3, agora do meu rei. Boxe de liturgias culturais, muito bom. Tá aqui, ó. Muito bom. Assistam. Assistam, ó. Leiam. E... Perdão. Não, tudo bem. Eu sou louco. Eu me distraio muito, então me perdi, mas eu vou voltar. Volto, perdão. E... Deixa eu lembrar. Exercício da democracia. Isso. Então eu acredito que existam cristãos... Muito bom, você é muito bom, você não perde. Me salvando. Eu acredito que existam cristãos vocacionados à política. Sim. E que eles devem cumprir a grande comissão lá. Mas eu gosto de entender que ainda assim nós não somos chamados a cristianizar a sociedade. Exato. Porque isso é impossível. Nós estamos lidando com uma sociedade depravada. Se tornar uma grande igreja. Pecado e plenitude do reino de Deus não coexistem. Aham. Uma das grandes dinâmicas do reino de Deus é um reino onde não vai haver pecado. Antes do seu retorno, Jesus, né, ele vai purificar a terra por meio de seus juízos. Uau. Então, é importante que nós entendamos que os juízos de Deus eles têm uma função purificadora. E eles purificam a terra para o estabelecimento do reino de Deus, que vai trazer a restauração de todas as coisas. Então, reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus e pecado não andam lado a lado. É impossível. Porque qual é a grande questão em Gênesis 3? O homem peca. Deus atribui julgamento. Fala para a mulher, olha, suas dores de parto vão ser aumentadas. Homem, você vai produzir através do seu suor. E atribui julgamento à serpente, né? Que ela vai rastejar para sempre e se alimentar do pó da terra. Mas a gente não termina a história aí. Há uma promessa? Exato. O famoso proto-evangelho. O famoso proto-evangelho. O que é proto, né? Criação, evangelho, boas novas. Então, são as boas novas proclamadas no momento criacional. Sim. Então, Deus fala assim, olha, é a primeira profecia da Bíblia. Sim. Virá um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. E eu acredito que nisso toca a nossa expectativa. Porque o reino de Deus, eu gosto de entender o reino de Deus muito sobre duas dinâmicas, né? Que é o reino eterno, soberano, né? Que é o Salmo de Davi que diz que ele reina sobre os céus e a terra. Ou Ezequiel 1 que diz que ele se assenta sobre o ciclo da terra, tudo mais. Então esse é o reinado soberano de Deus. Tudo que acontece aqui é permissão de Deus. Deus na sua soberania permite. Até mesmo a atuação do pecado, até mesmo a atuação do inimigo. Mas existe um reino mediador, que é o reino que vai ser estabelecido por Jesus. Assim como ele é o nosso mediador entre nós e Deus, ele é o mediador de Deus para as misericórdias.
ele é mediador de Deus quanto à justiça. Então, a justiça de Deus ela emana de Jesus, né? Ela sai de Jesus a fim de produzir uma justiça na terra. Uhum. Então, a misericórdia de Deus, ela emana de Jesus. Então, Jesus, ele é o agente restaurador de todas as coisas. Então, é óbvio que Deus reina... Tá me ligando porque hoje é meu aniversário. Né? Gente. Então, eu tô me ligando. Você tá gravando no dia do aniversário. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Então, assim... Ele é o agente restaurador de todas as coisas. Então, óbvio que Deus reina soberanamente, mas existe um reino mediador. Sim. Então, nós precisamos, acho que talvez fazer um pouco essa diferenciação é muito boa pra gente entender o que nós precisamos ser. Então, como igreja, nós somos agentes de misericórdia. Porque nós, como corpo de Cristo, precisamos ser aqueles mediadores da misericórdia de Deus. Porque vai chegar um dia em que Deus vai aplicar sua justiça. Forte. Deus é justo para julgar. Não há justiça humana semelhante à justiça de Deus. É por isso que nós, como cristãos, né, abrindo parênteses, nós não podemos, por exemplo, agora eu vou falar sobre uma pauta política, sermos a favor da pena de morte. Porque é Deus quem dá e Deus quem tira a vida. Esse não é um direito do homem. Uhum. Então, quando nós compreendemos coisas como essa, tá vendo como nós conseguimos compreender o reino de Deus? Nós conseguimos dialogar com as nossas demandas atuais, com a vida no dia a dia. Sim. Então, quando eu sei que Isaías 63, né? Ele mesmo pisou o lagar das uvas. Ele mesmo pisou os seus inimigos. Ele falou assim, eu sozinho pisei os meus inimigos. Forte. Entende? Então, cara, Jesus, ele é aquele que vai nos libertar do cativeiro do pecado. E assim, é ele que vai trazer a libertação. Sim. Mas nós, assim como Jesus na sua primeira vinda, somos chamados a abraçar um estilo de vida de submissão. Sim. Nós somos chamados a tomarmos a nossa cruz e seguirmos o nosso mestre. Porque é o que Paulo fala, né? Nós precisamos abraçar o sofrimento da era presente, porque as glórias do futuro em nada se comparam com aquilo que nós sofremos hoje. E não é uma glória no sentido de um romper espiritual. Glória ali é a ressurreição dos nossos corpos, é a glorificação dos nossos corpos. E glória é sempre uma palavra que o John Harrigan, né, ele fala assim, glória é a palavra que encapsula, entende? Que comprime, que envolve a realidade escatológica. Então, quando nós lidamos com o governo de Jesus, com a restauração de todas as coisas, glória. É glorioso. E o que é glorioso, e nada se compara com aquilo que ainda lida com a depravação. Sim. Com aquilo que ainda lida com o pecado. Então, nesse quesito, a esperança toca o dia a dia. A esperança não é algo que tá no campo das ideias. Exato. Porque isso é um isso dualismo, né? Exatamente. A gente separar, é um dualismo platônico, que separava o que era material do que era imaterial, e posteriormente, alguns pensamentos derivam desse platonismo, porque platonismo é uma ideia, é um pensamento de Platão, né? Na antiguidade grega, que era um filósofo e tudo mais, criador do conceito de polis que você usou. E aí, um pensamento que deriva, óbvio que há divergências e nuances, né? Mas que deriva do platonismo é o gnosticismo. E que por mais que ainda tivesse no seu início ali, né? No primeiro século, a gente vê os apóstolos lidando com ele. João, em 1 João 4, ele fala assim, olha, o espírito do anticristo nega que Cristo Jesus veio corporalmente, ressuscitou num corpo físico e que ele é Deus. Então, nós vemos que essa ideia de que o reino de Deus é vazio de materialidade, ou que nós somos uma igreja triunfante não no sentido de dominação aqui hoje, né? Muitas vezes a gente usa a perspectiva triunfalista para dizer a respeito da dominação da sociedade e tal, mas triunfante no sentido de que o nosso destino sai dessa realidade, ela é uma ideia que tem origem nesse pensamento. E João é enfático em dizer que esse pensamento é promovido pelo Espírito do Anticristo. Então, cara, nós precisamos entender que o reino de Deus é físico. Jesus vai trazer restauração a todas as coisas. Então, nós que possuímos uma vocação hoje, vamos atuar no reino de Deus. Isso é muito importante para esse podcast. Muito. Porque, cara, talvez eu sendo engenheiro hoje, eu vou atuar na restauração das construções no reino de Deus. Sim. Eu sendo um médico hoje, talvez seja uma das pessoas que vou administrar a árvore da vida que traz cura às nações da terra. Cara, isso é muito empolgante.
Então, a esperança, ela não nos desloca da realidade, muito pelo contrário, ela nos convida à ação hoje. Muito bom. Ela nos convida à ação hoje porque isso nos reposiciona para aquilo que haveremos de ser no reino de Deus. Sim. A nossa vocação continua. Nós trocamos de era, porque nós não vamos lidar mais com o pecado, nem com a morte, né? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas o nosso aspecto vocacional permanece, continua, né? Na era vindoura. Cara, é muito, muito bom. E é muito importante a gente tocar nesse ponto que você trouxe sobre o dualismo, porque eu acho que é o que mais assombra, né? O comportamento da igreja, né? Sim. No sentido de tratar tudo como subjetivo. Então a gente tem uma esperança subjetiva, a gente tem uma expectativa subjetiva, a gente tem um sonho subjetivo. Sim. Nada é tão aplicável por causa dessa diferença, né, de material e imaterial, todo o conceito de que existem duas coisas separadas. A gente não lida com o trabalho com a mesma com o mesmo coração. Sim. Isso são muitos, né? Tipo assim, às vezes o cara ou ele afunda no trabalho dele e ele não tem uma vida com Deus, ou o cara trata a vida com Deus como a única coisa válida e ignora a vida de trabalho, né? E agora, quando a gente entende que a gente não está falando sobre uma perspectiva dualista, nós estamos falando sobre uma parada que são faces da mesma coisa, a gente consegue perceber que essa esperança ela precisa tocar violentamente tudo em mim. Sim. E como você falou, né? Tipo, cara, a gente está com uma esperança, uma expectativa que ela é real, né? Ela é palpável, Exatamente. sabe? A nossa vocação como cidadão é palpável na nossa esperança. Tipo, não são coisas que não fazem sentido, que eu tô construindo tudo isso aqui e depois de um tempo eu, sabe, jogo no lixo e vou ficar nas nuvens com os anjos pulando, pula-pula. A gente acha que a escatologia ela vai para esse lugar, né? E aí a nossa esperança não faz sentido com as nossas decisões, né? Então, frente a questões políticas, como cidadão, que a gente está falando, nós precisamos nos envolver com política. Nós precisa ter cristãos que são políticos, não é errado isso, sabe? Só que isso, com essa dualidade, né, faz com que o político cristão ele se comporte como um político depravado. Sim. Porque ele não tem uma aplicação prática da sua esperança no seu cotidiano. Então, mesmo que ele siga princípios, ele não está apontando para um reino. E aí a gente entende muito o ponto, né, que Mateus 24, quando Jesus fala sobre o sermão profético, ele apresenta a grande comissão ali, quando ele cita a grande comissão, ele fala sobre o evangelho do reino. Então ele apresenta uma pregação do evangelho que ela tem um contexto político. Então eu tava escrevendo, né? Eu tô escrevendo, sei lá. Coisa linda. Enfim. Mas, Temelis. Sobre grande comissão. E nesses processos, né, de ler e tal, de escrever, de entender, é muito louco pensar que o evangelismo e a pregação do evangelho, ela precisa ter um teor político. É muito louco pensar que talvez um cara que está pregando na favela, o teor da pregação dele deve ser chegar pro traficante e falar assim: você está disposto a largar a sua arma quando um rei descer a terra e pisar no Monte das Oliveiras? Então, a nossa pregação do reino, ela não se trata apenas naquilo de subjetivo do reino, né, que a gente fala assim, o reino, pregar o reino, assim, sabe? Tudo muito subjetivo. Não, mas é muito prático. A esperança toca muito no dia a dia, né? No governo, no padrão de pensamento, na construção da sociedade. Então, nossos evangelismos, eles precisam ter um peso político. Por isso que a pregação do evangelho, ela não pode estar limitada apenas à rua, mas ela precisa estar dentro de áreas da sociedade. Então nós precisamos pregar. Isso não é num entendimento de dominação de esferas. É de anunciar o evangelho do reino. Né? Sabe, a perspectiva muda, né? Parece
parece que é parecido, mas muda tudo. Sim. Quando a gente tem um entendimento real da esperança, né? Que toca o meu cotidiano, que toca o meu dia a dia, que toca o meu comportamento. E isso eu vejo muito, né? Por exemplo, eu pastorei a Igreja do Rio, e aqui a gente tem, vamos lá, 370, 400 pessoas. Enfim, cada só cresce. Misericórdia. E a gente, cada ano que passa, a gente lida com pessoas em contextos diferentes. Igreja tem BO. Igreja que não tem BO porque tem algum problema. Tá dando errado. Tá tendo comunhão, comunidade. Toda igreja tem BO. E aí você começa a perceber que, tipo, eu e a Andressa, né, quando a gente tá pastoreando, quando a gente tá lidando com os problemas da localidade, a gente vê que as pessoas, elas lidam com a sua vida de maneira que vai ter fim, entende? Eu tenho um comportamento sem eternidade, né? Sim. Tipo, eu tenho um comportamento de familiar sem eternidade. Sim. Eu tenho um comportamento de trabalho sem eternidade. E aí a gente enfrenta... Tem pessoas na nossa igreja que são extremamente polarizadas. Tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita, tem pessoas de extrema esquerda, tem pessoas de extrema direita. Todas elas precisam do evangelho, precisam de mortificação, e entender que nenhuma desses espectros políticos define, porque a gente está falando de uma outra dinâmica, né? Porém, todos esses contextos de igreja mostram o quanto nós temos dificuldade real assim, de aplicar a esperança no dia, aplicar a expectativa no dia. Então, a gente vive um ordinário limitado, um ordinário que não tem uma perspectiva de esperança do rei. Sim. A gente vive um ordinário que a gente defende ideais políticos com essa perspectiva, né? Cara, se eu vejo alguém que está se matando por causa de política, óbvio, claramente essa pessoa não tem uma esperança. Não tem. Se eu vejo alguém que acha que está tudo perdido se alguém vencer, porque essa pessoa não tem uma esperança. Eu entendo o zelo, né? Sim. Porque a gente precisa definir tudo que nós vamos definir como cidadãos a partir de uma cosmovisão. Sim. Nós defendemos a agenda, né? E a nossa agenda é a agenda que tem um cumprimento no dia do Senhor. Sim. Então nós vamos, como você falou, quando a gente tem consciência do reino, não cabe nós sermos a favor da pena de morte. Sim. Assim como várias outras pautas que estão dentro da sociedade, que são acompanhadas dentro de cavalos de Troia, que são alguns espectros políticos. Sim. Então a gente precisa entender que nós realmente precisamos ter esse zelo. Só que a nossa afeição e a nossa força, ela não pode estar depositada nisso. E aí eu começo a perceber, né, que o dia a dia da igreja, né, mostra muita dualidade. Sim. Mostra muitas pessoas que... por exemplo, aqui mesmo, nessa conversa, talvez vão pessoas que vão polarizar o que a gente está falando. Sim. Vão tratar como extremos as coisas. Então, se eu tenho que tratar a minha vida, a minha espiritualidade de maneira integral, então eu não tenho que me envolver com política, sabe? Sempre vão ter esses questionamentos, né? Só que a gente precisa muito, eu acho que é uma ênfase muito, muito do espírito, sabe? Nós precisamos entender que a vida no espírito, ela não é apenas uma realidade imaterial. Sim. A vida no espírito, ela não é apenas nós estarmos com canções e pouca vivência daquilo, né? Então, eu acho que o ponto crucial desses dias é nós começarmos a equilibrar, né? As nossas tensões com a nossa esperança, permitir que a nossa esperança invada as nossas tensões, invada as nossas tensões geradas pelo nosso contexto, como a gente começou no início dessa conversa. Cara, você veio de um contexto, a gente veio de um contexto parecido, mas tem outras pessoas de outros contextos, pessoas de outras condições de vida, e cada um tem uma tensão diferente, um vai lutar por isso, outro, mas a gente não pode deixar que tudo isso seja o que dita a nossa força. Sim. E eu tenho
é uma coisa que nós falávamos muito na nossa igreja, acho que desde o início, assim, 2000, acho que quando a gente começou a pregar aqui no Rio, em 2017 e tal, a gente falava muito, cara, onde você gasta seu tempo, ali está o seu Senhor. Sim, Onde você gasta o seu esforço, aquilo ali é o seu Senhor. Então, se você dedica muito tempo ao seu trabalho, o seu trabalho é o seu Senhor. Se você dedica muito tempo na sua família, no sentido da sua casa, né, com maneira integral, assim, onde não tem espaço para nada, a sua família é o seu Senhor. Então, a gente precisa muito perceber que se a gente está gastando muito esforço com questões políticas depravadas, é porque talvez a gente está confundindo senhorio, né? Sim. Tipo assim, a gente está com um senhorio em outra coisa. Sim. Então, eu acho... E senhorio tem a ver com política, né? Com reino. Então, eu acredito muito, mano, que Jesus está nos alertando a depositarmos o nosso coração e sermos invadidos por uma esperança, sem que essa esperança nos faça ser isentos frente à cultura e sociedade e política, mas também não nos faça ser bitolados, no sentido de ser sem a expectativa de um rei que está por vir, né? Onde está tudo perdido, onde a gente está atribulado. Sim. Então, como eu estava falando, no contexto de igreja, ele faz muito a gente ter... Eu vejo muito isso, eu percebo muito, sempre quando estou pastoreando, cuidando e vendo como as pessoas precisam permitir com que a esperança ela invada o dia a dia, o cotidiano, o trabalho. Então, a faculdade ela não é em vão, né? Tipo assim, o trabalho, a construção social não é em vão, o que você estuda não é em vão, o que você se dedica não é em vão, a profissão que Deus te deu não é em vão. Tipo, nós não estamos construindo coisas aqui com prazo de validade, porque nós acessamos uma perspectiva eterna. Quando a eternidade é conhecer ao Senhor. Sim. Então, a partir desse momento de conhecimento de Deus, nós precisamos começar a permitir que a esperança nos invada, sabe? E a falta dessa esperança faz muito nós sermos aterrados, presos, limitados, né? Obviamente, nós vamos sim defender uma cosmovisão, nós vamos defender uma agenda, mas o nosso esforço, nossas afeições, elas precisam estar no senhorio de Cristo, do Filho do Homem, que é realmente o político que aguardamos, que esperamos, que desejamos. Precisamos... Eu acho que esse podcast fala muito sobre afeição. Sim. Acho que essa conversa que a gente está tendo fala muito sobre, sabe, deixar que a escatologia toque o dia a dia, toque as nossas forças. É o que eu tinha que falar, né? O amor é meu peso. Pra onde ele vai, eu vou. Ele me arrasta. Me arrasta. Parafraseando, né? Cara, é exatamente isso. O amor é meu peso. O que eu amo. Você é o que você ama. Mais uma vez. Caraca, ele dá uma moral pra gente aqui. Maior referência bibliográfica nesse podcast. Maior referência. Cara, isso é muito, muito bom, mano. Muito bom. Porque eu acho que isso pode nortear muito a igreja nas suas posições. Né? Como igreja, a gente fala... existem uma perspectiva individual, mas nós somos, no nosso individual, responsáveis pela nossa comunidade. Então, eu acho que lembrarmos da bendita esperança, lembrarmos do dia do Senhor, sabe, nos faz sermos aprumados, sabe, sermos reposicionados, aonde a gente não se permite ser atribulado com que o mundo se atribula, no sentido de que, cara, nós temos uma esperança. Isso é muito perigoso, porque se nós... Vamos lá, a gente acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Se a gente é essa igreja sem afeições em Cristo, sem uma esperança que toca o dia a dia, a gente vai sucumbir. E até mesmo uma expectativa de dominação, né? A gente vai para um outro lado. É perseguição, sofrimento, não tem como Exato. estar. Eu não estou dizendo que a gente está fadado a isso, eu não quero ter uma perspectiva negacionista. Não negacionista, mas acho que uma perspectiva frustrada também. A gente está aqui lidando com dois extremos, e o que a gente deseja é um equilíbrio, né? Uhum. Então, eu não posso somente crer que tudo está fadado ao fracasso. Óbvio que
como a gente tá falando desde o início, né, cara, as coisas vão tender a uma piora, mas frente a essa piora, o nosso desafio é ser luz. Nosso desafio é apresentar o contraponto. E ao mesmo tempo, a gente também não pode crer que nós vamos dominar as coisas, porque também nós seremos frustrados. Verdade. Então, é frustrante não ter uma expectativa concreta, mas também vai nos conduzir à frustração, temos uma perspectiva de dominação. Então a gente está aqui entre dois extremos. E o equilíbrio é expectativa e ação. Sim. Proclamação e atos de justiça, atos de misericórdia. Querigma e diaconia. Exatamente. Alô, Davi. Mas é muito isso, cara. É uma perspectiva que toca o agora, mas que dá esperança. Entende? E a gente não pode entender nenhum dos dois extremos, né? Nem uma perspectiva triunfante, nem uma perspectiva dominante. A gente precisa entender, cara, não. Isso não é cinzentão. Isso é tomar um posicionamento. Exatamente. Entendeu? Que, cara, não, nós não somos isso, nem somos isso. Isso aqui é o reino de Deus. Exato. Essa é a nossa esperança, como se disse, né? Esse é o nosso prumo. Isso é o que é o nosso nível, né? O que nos nivela no sentido de botar corretamente mesmo, né? E eu acho que é exatamente isso. Cara, quando a gente começou a Casa Base, né? Eu fui muito cheio de fome mesmo, sabe? De construir um lugar onde a gente consiga apresentar uma justiça de Deus, né, que seja realmente o caráter de Deus, né? Porque, infelizmente, a gente tende muito a desequilíbrios por causa dessa falta de esperança e expectativa. Sim. Então, todas as vezes que a igreja... Todas as vezes que pessoas dentro da igreja se posicionam em algumas questões, elas sempre tendem a ir para algum lugar dos polos, né? Da polarização. Então é sempre muito perigoso, né? A gente sabe que tudo isso que a gente está conversando aqui é muito perigoso. Sim. É um terreno não é tão confortável, não é uma graminha muito aparada. Então a gente sabe que tudo dentro da igreja é muito... dentro da instituição ali, de pessoas que falam sobre isso, é muito perigoso. E aí tem pontos que não é falado e não é apresentado, não é construído, não é conversado. Sim. E aí dentro das nossas igrejas a gente apresenta ou se você não faz isso, você não é crente. Você não é cristão. Para você ser cristão, você tem que votar nessa pessoa aqui. Então, ou então usam o palco, né, de palanque, e isso acaba gerando questões e problemas com a comunidade que é plural. Acho que o posicionamento do Hernandes foi sensacional, sabe? Reverendo, porque a gente acaba entrando muito nessas questões. E ou é isso, ou vai para não vamos falar sobre. E aí quando a gente não se posiciona também, a gente acaba gerando um vácuo teológico, né, que é falado bastante pelo Stuart Greaves, que é um dos líderes da I-Hope, né? Sim. E ele fala, como seu livro Falsa Justiça, ele fala exatamente sobre esse perigo do vácuo. Porque quando nós não temos um parecer do reino, né, dos preceitos, da ética do reino de Deus, a gente deixa um vácuo para Karl Marx entrar. A gente deixa um vácuo para ideologias terrenas, tanto de sabe? direita e de esquerda, nas né? duas frentes. Assim, entrar e ditar o ritmo da igreja. Exatamente. E agora então, tipo assim, quando eu comecei a sonhar com a Casa Base e tal, eu fui muito atingido por esse sentimento, sabe? Da gente conseguir ter conversas saudáveis, equilibradas. Sim. E cheias cheio do evangelho, né? Tipo, cheio do caráter de Deus, cheio de bendita esperança, sabe? A gente, como você havia citado, né? Sabe, que até o Harringer fala sobre isso, né? Que os dons do Espírito, eles anunciam, são sinais do reino de Deus. Então a movimentação de pregação, de grande comissão, de curar o enfermo, é mostrar
que no reino de Deus não haverá enfermidade, doenças, entregar uma profecia, revelar que no reino de Deus todos estarão debaixo de uma palavra soberana, sim, de uma revelação do alto, palavra de sabedoria, a mesma coisa. Sim. Então, a nossa movimentação nos dons, no evangelho, no evangelismo, na pregação, ela aponta para uma coisa. Então, nós não podemos deixar as nossas igrejas com vácuos, vácuos que são preenchidos pelo evangelho, pelos preceitos do reino também, né? Sim. Como você citou, o Sermão do Monte. Então, agora, enquanto a gente está conversando, eu tenho estado muito grato, sabe? E eu quero muito que essa conversa que a gente está tendo, ela seja, sabe, ela entre no coração e não permita, sabe, que a gente seja guiado por coisas, sabe, que são perecíveis, sabe, que vão acabar, sabe, que não é cheio de santidade, não é cheio de justiça, não é cheio de retidão. São pautas distorcidas, pautas que talvez são muito bonitinhas, mas quando você olha, são cavalos de Troia, cheio de coisas que ferem a nossa cosmovisão bíblica, ferem a nossa santidade. A gente ainda... Eu sei que a gente ainda está num contexto de igreja sem uma perseguição direta, mas existe muito uma perseguição indireta aos preceitos da igreja. E, ao mesmo tempo, nós não podemos tratar com essa perspectiva de cristianizar tudo, né? Sim. Então, eu acho que esse tipo de... Eu estou muito feliz, né, que a gente está conseguindo conversar. Como eu falei no início, uma conversa leve, de boa. Eu espero que você esteja sendo Sim. tocado por isso também, porque eu queimo muito por um povo que está com um clamor de Maranata, sabe? Sim. Um clamor de cara, Jesus, ele é o desejado das nações, ele é o desejado da igreja, ele é desejado, sabe? Nós não só queremos, nós precisamos, sabe? Nós necessitamos do dia do Senhor, nós necessitamos da sua vinda. Então, eu tô muito feliz, mano, de verdade, assim, cara. Eu queria muito que a gente conseguisse ter conversas dentro da igreja que não fossem polarizadas. Sim. Né? E que não te rotulasse. Sim. Quando você apresenta a sua dor, porque a gente também, como no início, cada um tem um contexto. Então a gente precisa entender o contexto de cada, entender a cultura para apresentar a contracultura, né? Sim. Então eu estou muito feliz que a gente está conseguindo construir uma coisa aqui e eu espero que a igreja nesse tempo aprenda a cada ano, sabe, a ser mais assertiva, né? Sim. Cara, essa é a minha expectativa, né? E isso nos faz descansar na soberania de Deus. Deus mesmo disse, né? Em Efésios, Paulo diz que chegará um momento em que nós chegaremos à unidade, à plenitude da unidade, à maturidade e à estatura do Filho de Deus. Apocalipse 19 diz que a noiva de Jesus vai estar ataviada com um ninho finíssimo, né? Que são os atos de justiça, que é não somente atos de justiça e misericórdia, mas também é uma igreja que caminha em retidão. Que é importante dizer isso, né? Porque muitas vezes a perspectiva bíblica de justiça, ela está atrelada à retidão. Sim. Que é andar, ter um andar reto, né? Um andar que não se desvia, um andar que não lida com aquilo que é pecado, que não participa com aquilo que é fruto do pecado. E então, assim, isso nos faz descansar em Deus e também nos convida a caminharmos em direção a isso. E, cara, Cristo Jesus vai nos conduzir até lá. Sim. O mesmo Jesus que corresponde ao clamor de João nos assegura de que como igreja chegaremos. Como igreja chegaremos. E é um privilégio para nós podermos cooperar com isso. É um privilégio para nós sermos parte do corpo de Cristo. É um privilégio para nós sabermos que nós precisamos nos engajar nisso, mas sozinhos é impossível. Nós precisamos engajar nisso, mas sem poder de Deus não dá. Não dá. É impossível. É impossível. E eu vejo muito isso na igreja do primeiro século, né? Quando a gente vê ali os diáconos sendo estabelecidos, pós derramar o Espírito e a primeira proclamação de Pedro, Estevão, por exemplo... Já. Oi? Comecei a passar vergonha. Eu te amo muito. Nós vemos que eles
eles pregavam o evangelho. Estevão, a Bíblia fala que ele realizava sinais e maravilhas. Estevão prega pro sinédrio. São como se fosse uma espécie de juramento, de tribunal, né? Ele estava diante do tribunal, ele estava assim, ele tá pregando. E cara, Atos 7 é lindíssimo, a pregação de Estevão. Só que eles davam, se preocupavam com a subsistência dos órfãos e das viúvas, dos judeus helenistas. Então, eles davam pão. Com uma olha como isso é lindo. É muito. Estevão tinha uma esperança. Sim. Estevão sendo apedrejado, ele falou assim, olha, eu sinto como se Estevão pensasse, eu sei para onde eu tô indo. Eu sei que amanhã eu posso ressuscitar entre os mortos, mas eu também sei que esses que estão me apedrejando estão indo em direção à condenação eterna. Estevão falou assim, olha, então eu tenho aquilo que pode absolvê-los no julgamento de Deus, no julgamento vindouro. Ele falou assim, olha, eu sei que o meu corpo é perecível, mas eu hei de ressuscitar. Estevão é movido em profunda compaixão no momento de sua morte. A pregação de Estevão é um sinal disso. E ele então olha os céus abertos e Cristo em pé à destra do Pai, prestes a recebê-lo. O primeiro mártir, né, é relatado na história da igreja. Então, é muito isso, cara. Deus vai nos conduzir a esse lugar. Sim. O próprio Deus, que é o Senhor da igreja, Jesus, que é o Senhor da igreja, há de nos conduzir como igreja a esse lugar. Amém. E eu estou muito esperançoso e com muita expectativa por aquilo que há de vir, por aquilo que Deus tem construído em comunidades locais como a nossa, aquilo que Deus tem construído em igrejas no Rio, ao redor do Brasil e do mundo. E eu estou muito animado para ver isso acontecer, estou muito animado pelos próximos passos da nossa igreja local também. Sim. E por aquilo que Deus tem reservado para nós, né? Sim. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na igreja brasileira. Senhor, nós oramos, venha com a sua poderosa mão sobre cada igreja no Brasil. Senhor, nós oramos, invade cada igreja no Brasil, Senhor, com a sua presença. Invada cada igreja nas nações com a sua presença. Senhor Jesus, nós oramos por espírito de sabedoria e revelação, Senhor, nesses dias sobre a igreja. Pai, venha nos esclarecer, venha nos iluminar, venha nos fazer andar na sua luz, Senhor. Nós desejamos que, assim como a vereda do justo é como a luz da aurora, Senhor, que vem se tornando dia perfeito. Nós oramos, venha com a sua luz sobre a igreja do Brasil, Senhor. Venha fazermos ser iluminados, Senhor Jesus. Sim, Senhor, por favor. Que os nossos posicionamentos como indivíduos não sejam cheios de justiça própria, mas sejam cheios de opiniões do seu concílio, Deus. Nós te pedimos, venha com o parecer do alto, venha com o seu caráter, venha com a sua santidade, Senhor Jesus. Venha com a sua justiça, Senhor, sobre a igreja. Alinhe o nosso coração ao seu coração. Alinhe os nossos olhos com os seus olhos, como chamas de fogo, Senhor Jesus. Nós oramos, venha alinhando o coração dos líderes da igreja brasileira com o seu, Senhor. Venha alinhando os olhos desses líderes com os seus olhos, Senhor. Venha alinhando as afeições. Faça-os serem cheios de afeições por você, Espírito de Deus. Você é o agente principal. Sim. Nós carecemos do Espírito sendo derramado sobre toda a carne na sua igreja, Senhor. Sim. Senhor Jesus, nós oramos para que nesse tempo homens e mulheres sejam cheios do seu Espírito, Senhor Jesus. Que as tensões políticas não tirem os nossos olhos da eternidade, Senhor. Que as tensões sociais não tirem os nossos olhos da nossa esperança. Nós oramos, Senhor, traga um renovo de bendita esperança sobre a igreja do Brasil. Senhor, nos traz uma confiança no alto. Nós oramos, Senhor, para que a igreja assuma um papel profético na nação, Senhor. Assim como Daniel assumiu um papel profético em lideranças políticas da época. Assim como profetas assumiam
assumiram papéis de apresentar um parecer do alto, Senhor, apresentar uma opinião do seu concílio a líderes políticos, nós te pedimos, nos faça uma igreja profética e apostólica, Senhor. Faça a igreja brasileira avançar em entendimento profético, entendimento apostólico. Nos faça ser cheios da sua santidade, Senhor, do seu caráter. Eu oro, Senhor, nos encha de íntima compaixão. Nós oramos pela nossa nação. Venha com uma paz que transcende o entendimento do homem, Senhor. Nos enche cada homem que tem o seu espírito de íntima compaixão. Assim como o João citou Estevão aqui, como um homem que era um diácono, que servia pão. Não era uma palavra, era pão material, sim, era um pão físico para viúvas, para órfãos. Nós oramos, Senhor, para que nós como igreja possamos assumir um papel diaconal. Sim. Diaconal cheio de esperança, Senhor. Sim, cheio de desejo de ver o seu reino sendo estabelecido na terra, cheio de desejo de anunciar o evangelho do reino entre as nações, cheio de desejo, Senhor, de fazer com que os povos te desejem. Então nós oramos, Senhor Jesus, que você faça o que nenhum de nós pode fazer. Sim. Nós te pedimos, venha com uma intervenção do alto sobre a igreja, Senhor Jesus. Venha com uma intervenção do alto, venha com uma intervenção do seu Espírito Santo. Sim, Senhor. Nos batize como igreja com um clamor mais violento de Maranata, sim, Senhor. Sim. Um clamor mais violento de bendita esperança, Senhor Jesus. Nós oramos, venha com uma intervenção sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que o julgamento comece pela sua casa, Senhor Jesus. Que o nível de revelação aumente na sua casa. Venha com luz sobre a sua igreja, Senhor Jesus. Venha com purificação. Purifique a sua igreja, purifique os pastores, purifique os líderes. Nós oramos por uma estação de santidade ao Senhor. Extrema santidade ao Senhor. Essa é a nossa oração. Nós oramos, Pai, para que cada irmão que está aqui assistindo esse podcast, que chegou até esse momento, que ele seja cheio nesse momento com o seu Espírito. Que cada irmão que chegou aqui seja cheio nesse momento, Senhor, com uma sabedoria do alto, uma sabedoria que provém para lidar com as situações desse tempo, dessa era, com a mente de Cristo. Essa é a nossa oração, Espírito Santo de Deus. Nós te damos total liberdade na sua casa, na sua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita. Te amo muito. Muito. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado por... Que edifique vocês. Que seja muito produtivo, que... Como o Carlão orou, né? Que os olhos do seu entendimento sejam abertos, não somente por aquilo que nós falamos, mas pelo espírito de sabedoria e revelação. Eu acredito que esse deva ser o principal pedido nosso enquanto igreja nos dias de hoje, para que o Espírito de Deus ele esclareça os olhos do nosso entendimento, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e nós saibamos discernir, nós saibamos tomar decisões, nós saibamos como nos posicionar, como proclamar e como agir. Como ter uma ação prática, mas também como a não negociarmos a mensagem do Evangelho. Sim. Que você seja edificado e que Jesus seja glorificado na sua igreja. Esse é o nosso desejo. Isso é o que nós mais queremos com isso. Sim. E eu queria te convidar a gastar tempo em oração pela igreja. Porque às vezes nós estamos cheios de opinião e não discernimos a opinião de Deus, né? O concílio de Deus. Então eu queria te convidar a gastar tempo orando, gastar suas forças no senhorio certo. Então, é isso aí. Amamos vocês que estão aí, você que chegou aí, está assistindo. Manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo para algum amigo, manda esse vídeo para o seu pastor, para o seu líder, para alguém da sua casa, da sua igreja. Vamos fazer com que nós sejamos engajados no mesmo coração, no mesmo entendimento. É isso aí, a gente se vê em breve, viu? Beijo.